Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Meu nome é professor Adalberto e estou aqui para te ajudar a desvendar os mistérios da língua portuguesa. Nessa aula de hoje a gente vai ter uma aula sobre tipos de discurso. Observa a palavra discurso. Eu quero que você, toda vez que ler essa palavra, este conteúdo, você lembre da palavra voz. Tá? Discurso é igual a voz. Nossa aula hoje a gente vai trabalhar o discurso direto, o indireto e o indireto livre, certo? Primeiro, o que é o discurso? O que é essa voz? Essa voz é um recurso do texto narrativo, certo? É quando o narrador passa a sua voz ao personagem. Qual é a intenção do narrador ao fazer isso? É dar espontaneidade ao texto, é dar expressividade. Quando você passa a voz ao personagem, o personagem tem a oportunidade de passar emoções e sentimentos a quem está lendo aquele texto. Tá bom? Vamos ao nosso primeiro discurso, o discurso direto. Observe a característica aqui, por favor. O discurso direto, o narrador faz uma pausa na sua voz e passa a voz ao personagem. Tá? Vamos repetir de novo com a explicação. O discurso direto é quando o narrador pausa a sua narrativa e passa a voz para o personagem. Ok? Observando as características. Primeira característica, verbos de elocução. Olha o meu exemplo. A Rosana falou. 2 pontos. Esse verbo falou é um verbo de elocução. Eu passo a voz para o personagem. Certo? Primeira característica. Segunda, utilização dos sinais de pontuação. É o famoso travessão. Esse travessão é quando é a voz do personagem iniciando a sua fala. Tá? A gente vai prestar atenção bastante no exemplo que eu trouxe para vocês observarem aí cada característica. E por último, a inserção do discurso. Ela ocorre em qualquer momento, no início do parágrafo, no meio do parágrafo ou no final dele. Bom, vamos observar o exemplo aqui, por favor. Querendo ouvir sua voz, resolveu telefonar. 2 pontos. O narrador está passando a sua voz para o personagem. Travessão, ao sinal de pontuação. Alô, quem fala? Travessão de novo. Bom dia, com quem quer falar? Esse diálogo retrata esse discurso direto, tá bom? Observar as características aí. Na apostila de vocês tem mais alguns exemplos aí que você pode observar. Vamos ao próximo. O discurso indireto. O narrador interfere na fala do personagem. Ele não passa a voz para o personagem, ele continua falando como se estivesse interpretando o que o personagem diz, tá bom? Observem as características. Primeira, narrado sempre em terceira pessoa, o famoso ele. Lembre-se, terceira pessoa é o ele. Algumas vezes são utilizados verbos de elocução, algumas vezes isso pode parecer. Maior diferença entre o discurso direto e o indireto é a presença do sinal de pontuação. Apenas no discurso direto nós temos o famoso travessão, tá bom? Vamos observar o exemplo aqui. Querendo ouvir sua voz, resolveu telefonar. Ponto. Cumprimentou e perguntou quem estava falando. Ponto de novo. Do outro lado, alguém respondeu ao cumprimento e perguntou com tom de simpatia com quem a pessoa queria falar. Observa, em nenhum momento o narrador passou a voz aos personagens. Ele interpretou o que os personagens estavam dizendo. Tá ok? Vamos observar aqui, por favor, a diferença entre o discurso direto e o discurso indireto. Observem aqui. Eu comecei minha dieta ontem. O personagem com a sua voz falando. Olha o discurso indireto. Ela disse que vai começar a dieta. Observou aqui a diferença? Numa eu tenho a voz direta do personagem e na outra eu tenho a voz do narrador interpretando o que o personagem diz. Tá bom? Eu coloquei mais alguns exemplos nos slides para vocês poderem observar aí depois, tá bom? Vamos ao próximo. Agora é a junção dos dois, chamado de discurso indireto livre, que é uma junção do discurso direto com o indireto, tá? Observem aqui, por favor, o exemplo, tá? Para a gente poder observar bem certinho como é essa junção, essa fusão dos dois discursos. Primeiro, as características. Eu tenho uma liberdade sintática, que é a liberdade dos sinais de pontuação que eu posso usar nesse período, e além disso, eu tenho a aderência do narrador ao personagem.
O personagem e o narrador estão juntos nesse momento. Você vai ter um pouco de dificuldade de identificar se é o narrador falando ou se é o personagem falando. Mas uma leitura apurada e observando os elementos, você consegue fazer isso, tá bom? Vamos lá, o texto, por favor. O Reformador de Mundos. Existia um homem que punha defeito em tudo o que via. Para ele, o mundo estava todo errado, inclusive no que diz respeito à natureza. Observem, eu tenho aqui apenas o narrador falando, tá bom? Vamos ao segundo parágrafo. Quando perguntado se estava bem, sempre respondia com azedume. Olha aí a fusão. O narrador se mistura com o personagem, tá bom? Observe essa característica, ela é bem simples e bem importante, tá bom? Olha a nossa aula de hoje aqui, pelo Bob Esponja e pelos seus companheiros. Observar aqui um elemento por um, para a gente fazer um resumão bem interessante. Primeiro, o discurso direto. O personagem tem a voz. Não há interferência do narrador. São usados os sinais de pontuação, travessões, aspas, dois pontos e exclamações. Resumindo a nossa aula de hoje aí. Olha aqui o segundo exemplo. No discurso indireto, o personagem não tem voz. Quem fala é o narrador. Lembre-se disso. Eu usei a palavra indireto, eu tenho que lembrar que o personagem não tem voz. Segunda característica, o narrador que conta e relata a nossa história. E aí eu vou juntar os dois, vou fazer uma fusão. No discurso indireto livre, há uma mistura das vozes entre o narrador e o personagem. Leia com muita atenção, é sempre uma pegadinha o discurso indireto livre. Segunda característica, o texto é escrito em terceira pessoa, que é o ele. Lembre-se sempre disso. Tá? Eu deixo aqui uma frase para vocês. O texto narrativo conta histórias. Você já leu uma história hoje? Se você não leu, leia, que você vai conhecer sempre um novo mundo. Um abraço e até a próxima aula.